Nós estamos continuando o livro de Atos, estamos chegando ao finalzinho do livro de Atos. Na próxima semana nós vamos fazer uma viagem com Paulo, um cruzeiro, né, uma viagem de navio, uma viagem tanto tipo Indiana Jones, muitas aventuras, muitos perigos. Paulo ele vai começar sendo um prisioneiro nesse navio, mas em pouco tempo ele vai quase assumir a função de capitão e líder, general lá do navio. Ele vai ter que assumir a liderança e, por causa dele, muitas pessoas serão agraciadas e beneficiadas. Mas hoje a gente vai terminar esse momento em que Paulo compareceu, depois de 2 anos de prisão, ali em Cesareia, ele compareceu diante de Festo e Agripa para dar a sua defesa, para falar por que as pessoas estão querendo tanto a morte dele, porque ele está sendo acusado e pessoas querem a prisão, a morte, e por causa disso, Paulo, percebendo que não havia outra situação, se ele fosse solto, ele estaria correndo perigo de os judeus armarem qualquer emboscada e ele ser morto. O próprio Félix não teve a coragem de protegê-lo. Festo está nessa situação política também de se agradasse aos judeus, libertaria Paulo para Paulo ser morto nas mãos dele, mas Paulo é um cidadão romano, então ele tem que proteger. Então Paulo, para resolver a situação de todos os lados, acaba apelando para César, sendo judeu como cidadão romano, então ele apela para ser julgado por César. Então as pessoas que estão responsáveis pela prisão de Paulo têm que protegê-lo, enviando ele até César para causar as acusações que são contra ele serem julgadas lá em Roma. Então, como Festo agora recebeu de Félix, Festo vai tomar o lugar do Félix na administração ali em Cesareia, Paulo vai ficar sob a sua responsabilidade. E Festo não sabia o que fazer, chamou o rei Agripa. E o rei Agripa, então, combinou com Festo de um dia, então, querer ouvir do próprio Paulo o que tinha acontecido, tanto as acusações como a sua defesa. Então organiza um dia, o salão está repleto ali de pessoas, entram a nobreza, todo vestido, tudo pomposamente, e entra então Festo, Agripa e a sua irmã Berenice, que a história diz que tanto Berenice e Agripa tinham um caso de incesto, eles tinham relações e viviam juntos. Então tem toda essa situação, só que Agripa é da linhagem dos herodianos, que eram primos dos judeus, eles estavam debaixo da aliança abraâmica e eles tinham muito conhecimento das coisas judaicas. E Agripa, então, era como se fosse um usurpador, estava ali para cuidar da região da Palestina, era o rei da Palestina. Eles entram com toda a pompa, e aí, então, Paulo começa a falar a sua defesa, começa a testemunhar que ele foi chamado, e esse chamado aconteceu numa visão que ele teve de Jesus, e Jesus o comissionou para ser apóstolo e para pregar a mensagem da salvação, que o ponto central era que Cristo tinha ressuscitado. Então, nós vamos chegar nesse ponto hoje. Mas antes de chegar nesse ponto hoje, eu gostaria de mostrar um filme. Eu acho que é um filme muito tranquilo, assim, vocês não vão ter nenhuma adrenalina, assim, tal. Vamos dar uma olhadinha nesse filme.
Imagine como ficou o coração do motorista ali, né? Essa. Pode passar para frente, né? Clica no outro. Ok. Sentados aqui fica tranquilo, e a gente dá até risada dessas situações, mas imagine a pessoa no carro vendo aquele caminhão, Pai Nosso que está no céu, né? É os últimos momentos, os últimos segundos, e aí você... Juntando esses vídeos que a gente viu e mais essa imagem, que palavra viria na sua cabeça? Por pouco. Quase. Passa o próximo, Rosana. Eu coloquei o título para a mensagem de hoje, é a síndrome do quase. A síndrome do por pouco, né? Então, esse quase por pouco pode acontecer com casamento, né? A pessoa estava noiva e quase casou. Por pouco casou. Então, algumas vezes, alguns choram a vida toda, né? Porque talvez foram abandonados no altar, ou talvez porque foram libertos de um terrível casamento. Então, depende muito do resultado posteriormente. Eu quase consegui aquele emprego. Por pouco eu não consegui aquele emprego. Eu quase passei no vestibular. Eu quase cheguei na hora de fazer o Enem no Brasil. Vocês já viram várias reportagens do Enem, né? A pessoa chega lá, o portão está fechando. Mas a minha cachorrinha ficou presa. Não adianta. Um segundo é quase, por pouco. Quase eu fiz uma viagem. Quase eu ganhei na loteria. Lembre-se de dar o dízimo, tá? Quase ele fez o gol. Nós temos, se você pegar no vídeo do YouTube, você vai ver um monte, mas muitas imagens assim de gols assim feitos, que até a pessoa já estava contando que o gol seria tão fácil, e daqui a pouco ele vai chutar e erra, escorrega e a bola sai para fora e ele, o que eu fui fazer? Os acidentes, quase acidente, uma pessoa quase morreu. Nós temos atualmente nos esportes a introdução dos desafios, dos challengers. Isto é, acontece um lance muito rápido, o juiz fala que foi fora, outro fala que foi dentro, e isso começou mais no tênis, depois já está se alastrando para todos os esportes, o vôlei tem muito disso. Então, de repente, você se sentiu prejudicado, você tem direitos a algumas reclamações, algumas vezes, e toda vez que você acertar, você não continua com essa quantidade de direitos. Então você pede, olha, por favor, a televisãozinha, e agora estão introduzindo isso no futebol. E aí vai verificar lá, no tênis é algo assim impressionante. Para-se o jogo, né, o juiz pede a chamada e todo mundo vê no telão, e lá vem então, a bola vem assim, bate longe, e aí a câmera, tum, 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 tum. E tem horas que é centésimos de milímetros e vem lá quase, mas o quase não é. Por pouco não é. Quase esses acidentes, mas não foram acidentes. Então foram preservados bens materiais, foram preservados vidas. Viu aquele caminhão passando, você não sabe por quê, e uma pessoa cruzando a estrada numa tranquilidade, quase ela foi atropelada. E nós temos notícias e vimos assim constantemente reportagens de que uma pedra, um cachorro causa um grande desastre. E nós vimos oportunidades terríveis, fáceis de acontecer grandes tragédias. Então a síndrome do quase, ela está na trajetória da humanidade, ela faz parte da história da humanidade.
situações boas que nos assustam e acabam tendo resultados bons, muito legal. Mas tem situações que o quase nos traz tristeza, que poderia ser diferente. O desdobramento poderia ser totalmente muito melhor do que foi. Se pouquinha coisa fosse cumprido, por pouco, por quase, e ali tudo aquilo ali não precisava ter acontecido. Nós vamos dar uma olhada no texto de hoje, do capítulo 26 de Atos, do versículo 19 a 32, e nós vamos ver alguém que não vivia o quase, não sofria da síndrome do quase. Era uma pessoa que mergulhava de cabeça, ele não ficava só com o pezinho assim na ponta do lago. Não, tem que mergulhar, eu vou mergulhar. Eu não vou quase tomar um banho, eu vou entrar de cabeça. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, com as suas atitudes, sua vida, mostrando que o quase não existia para ele. Era total. Ele era inteiramente envolvido naquilo que ele foi chamado. E nós vamos ver pessoas que tiveram muita oportunidade. Ninguém de nós teve uma oportunidade como essas pessoas tiveram. Muitas pessoas não tiveram tantas oportunidades como essas pessoas tiveram, e por quase, por pouco. E o pouco não mudou a vida deles. Tragicamente, eles não foram afetados, mas por pouco, por quase. Vamos ver o versículo 19? Paulo tinha falado que ele foi chamado por Jesus, e ele teve uma visão de proclamar a todo mundo, e Jesus prometeu abençoá-lo, protegê-lo, estar com eles. Então Paulo, diante do rei Agripa, no versículo 19, fala assim: portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Algumas vezes a gente exige obediência dos nossos filhos. E tem alguns dos nossos filhos que eles aprendem, então, a satisfazer, a deixar-nos temporariamente contentes, mas internamente eles não estão obedecendo. É a mesma coisa que você chegar para uma criança e falar assim: olha, senta na cadeira. Não sento. Senta na cadeira. Não sento. Aí você faz algumas ameaças e tal, aí ele senta. Ah, obrigado por obedecer, mas eu ainda estou em pé. Ele sentou para satisfazer, para não ser punido, mas a obediência não é interna, não é integral. Internamente ele está, para ele ainda está em pé. Ele simplesmente preservou a retaguarda dele. Ou de uma disciplina, uma correção, ou a perda de um privilégio. E Paulo, quando usa essa expressão assim, portanto, rei Agripa obedecia à visão celestial, conhecendo a vida de Paulo, ele integralmente, inteiramente, internamente obedeceu essa visão. Ele fala no livro de Romanos que ele servia a Deus em espírito, através das suas motivações, sinceramente. Né, gente, lembra quando nós tratamos esse texto aí? Com todo, em espanhol fala, com todo coração. Ele não estava simplesmente fazendo uma performance para impactar as pessoas, causar um efeito. Não, tudo aquilo que ele fazia vinha de um profundo relacionamento, de uma intimidade que ele tinha com Deus. Eu acho que vocês já conviveram com funcionários que eles trabalham, mas o coração deles não está ali. Eles fazem, mas é simplesmente porque tem que ganhar, tem que pagar a conta. Então você não vê alegria, não vê satisfação, você vê frustração, porque o coração não estava ali. E aqui Paulo, quando ele fala isso, portanto, rei Agripa, obedecia à visão celestial, conhecendo a vida de Paulo, você vê que era uma pessoa que estava inteiramente, totalmente envolvida com Deus. E ele vai falar como ele obedeceu a essa visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios. Uma pessoa que obedece à visão celestial, obedece a Deus inteiramente e internamente, ela obedece aonde ela está. Ela não espera ela ir para um outro país, um outro lugar,
e daí então obedecer a Deus, falar de Jesus. Por exemplo, um jovem chega assim e fala talvez para o pastor: pastor, eu quero evangelizar, falar de Jesus. E como que você quer fazer? Eu quero ir lá para a Itália falar de Jesus. Então, tá bom, muito bonito, realmente eles precisam. É um país que está fundado no materialismo, no existencialismo. Que bom, estuda aí, começa assim já a trabalhar aqui. Tá. Não, eu só quero lá na Itália. Isso acontece muito com jovens vocacionados. Eles acham que servir a Deus é só quando estiverem lá. Então aí conseguirão servir a Deus. Mas servir a Deus começa aonde você está. É dentro da sua casa, é dentro do seu bairro, é dentro do seu trabalho, é dentro da sua escola, é dentro da sua cidade. E aí as oportunidades vão surgindo e você simplesmente vai praticando aquilo que é a parte da sua vida. Você não vai começar a servir a Deus. Você está servindo a Deus em toda e qualquer situação. Isso que aconteceu, com Paulo aconteceu um pouco diferente, mas com os cristãos, o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém, e eles foram testemunhas em Jerusalém, começaram a ser expulsos na Judéia, depois em Samaria, e daí até os confins da terra. Aqui o que aconteceu? Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e ele foi para Damasco. E lá ele encontrou um discípulo chamado Ananias, que orou por ele, curou razoavelmente a visão dele, que é uma coisa que Deus queria que continuasse daquele jeito. E Paulo, no tempo que ele esteve em Damasco, ele não esperou então de repente uma oportunidade para servir a Deus. Ele buscou oportunidades, ele obedeceu enquanto ele estava ali. De repente ele saiu dali, foi para Jerusalém, serviu a Deus em Jerusalém. Foi para a Judéia, nós não temos relatos de como isso aconteceu, mas em toda a Judéia, e aonde ele podia estar, aonde ele estava obedecendo e falando de Jesus. E depois ele foi para os gentios, e nós conhecemos, nós temos estudado a história, 3 viagens missionárias, que ele ia de cidade em cidade, e ia para a sinagoga, depois era expulso da sinagoga, era apedrejado, criar um motim, criar uma bagunça. Muitas vezes ele tinha que sair e ir para outra cidade sozinho, e alguns discípulos ficavam temporariamente naquela cidade para ajudar aqueles novos crentes. Então Paulo mostra o livro, essa palavra que ele está falando aqui, ele é ousadia. Eu não consigo falar isso aqui. Eu não consigo chegar para alguém e falar: eu obedeci a visão, porque muitas vezes eu não agi dessa forma. E Paulo tem essa coragem, e ele é verdadeiro, porque a gente conhece a história dele. E qual era a mensagem? Ele obedeceu a visão celestial, falando o quê? Comunicando o quê? Olha só, se você um dia quer saber, mas o que eu devo falar para alguém? Como que eu devo evangelizar? Primeiro, Paulo fala assim que ele falava, dizendo que todos devem arrepender-se. Arrependimento é meia volta, é mudar as suas concepções de quem é Deus, quem eu sou, que capacidades que eu tenho para entregar alguma coisa que possa ser aceita por Deus, para a minha diferença entre Deus possa ser eliminada. Existe alguma capacidade? O homem acha que sim. Mas quando eu ouço a mensagem do Evangelho, esses conceitos vão por terra abaixo. Então eu tenho que mudar a minha mente. Então, mudar os meus conceitos de quem Deus é e quem eu sou. Então, isso que é arrependimento, é mudar conceitos, mudar a forma de pensar, que eu não mereço nada de Deus, eu não tenho nada que apresentar diante de Deus. Isso tanto os judeus que cumpriam restritamente a lei, como qualquer pessoa. Tem que ter essa mudança de mente, tem que ter esse conceito de mente. E isso vem pela pregação da palavra, pelo conhecimento da palavra. E isso é fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus vai explicar para nós quem eu sou. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos pecaram,
todos estão extraviados, todos estão condenados diante de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São verdades, e nós, o homem natural, não aceita essas verdades, e quando ele ouve a proclamação da mensagem, esses conceitos vão mudar, e ele vai aceitar esses conceitos, e ele vai saber que Jesus Cristo morreu para dar créditos para nós, por causa do seu mérito, termos acesso a Deus. Então eu creio e eu mudo esses conceitos da minha cabeça. Então Paulo, ele pregava a mensagem anunciando que o homem deve arrepender, mudar a sua mente, voltar-se para Deus. Antes, o homem só está direcionado naquilo que é material, direcionado a si próprio, busca só os seus propósitos, a sua satisfação, uma vida superficial, achando que aqui agora é o que importa, o meu prazer é que importa, todas as coisas giram em torno de mim. Então, voltar-se para Deus. É Deus que recebe a minha glória, não mais eu. Eu me volto para Deus, para a sua santidade, para o seu conhecimento, para a sua palavra, para o seu povo. E através disso, no arrepender-se, no voltar-se para Deus, Paulo fala que a mensagem dele incluía que as pessoas todos devem mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Então, se eu me arrependi, os conceitos foram mudados, e eu voltei para Deus, agora só quero servir a palavra de Deus, ao próprio Deus e ao povo de Deus, então automaticamente eu vou buscar ter uma vida mais correta, moralmente, espiritualmente, e aí naturalmente a minha vida vai ter outras atitudes. Eu vou desenvolver em mim, eu vou mostrar em mim os frutos do Espírito Santo: bondade, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Isso vai ser fácil de qualquer pessoa enxergar isso, se realmente houve mudança. Então Paulo, ele fala aqui nessa parte que ele não foi desobediente à visão celestial, porque ele anunciava a mensagem para que todos se arrependessem, voltassem para Deus e mostrassem a mudança de rumo através de boas obras. Essa é a mensagem do Evangelho. Se alguém chegar para você e perguntar: olha, o que é a mensagem, o que é o Evangelho? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso vai redundar em arrependimento. Você vai voltar-se para Deus, você vai abandonar os seus ídolos, os seus desejos, os seus planos, e agora você vai enxergar os planos que Deus tem para você. E você naturalmente vai produzir em sua vida frutos, boas obras, que vão mostrar que realmente você mudou de rumo. Segunda parte, segundo slide aqui, vai nos mostrar que Paulo, apesar de ser obediente, servindo a Deus, ter esse apego a Deus aí, ele vai falar que isso irrita as pessoas. E, falar para uma pessoa que ela tem que se arrepender, ela tem que voltar-se para Deus e tem que mostrar boas obras, principalmente para pessoas religiosas, pessoas que baseiam nos seus próprios esforços, nos seus méritos para chegar diante de Deus, isso ofende. E por causa disso, Paulo fala assim: alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram até matar. Olha que coisa. Pessoas religiosas, quando ouvem a mensagem da salvação em Cristo Jesus, se ofendem. E por não conseguirem, não terem acesso à pessoa de Deus, agredir a Deus, eles agridem quem está proclamando a mensagem de Deus. Mas o desejo deles é atacar a Deus. Então, não consigo atacar a Deus, vou atacar quem está falando isso. E Paulo fala: alguns judeus me prenderam no templo. Olha o lugar que prenderam, aquilo que Elisandro falou, né? Eu não tinha pensado, eu dei muita risada, né? No templo, Elisandro. Eles prenderam Paulo no templo, no momento que Paulo estava servindo e cumprindo os seus votos, e ali foi o lugar mais perigoso para Paulo. E ele estava ali cumprindo os seus votos, e ele veio para Jerusalém. Por quê? Ele gastou muito tempo lá na Ásia, indo de cidade em cidade, igreja em igreja, incentivando os gentios
que sempre foram desprezados pelos judeus, para levantarem uma oferta e ele enviar, entregar essa oferta para judeus cristãos e não cristãos, para o seu povo. Porque houve uma fome tão grande, uma seca tão grande ali na Palestina, que os judeus estavam morrendo de fome. E Paulo faz essa oferta, traz aqui para os judeus e participa da festa, e esses judeus que estavam sendo beneficiados por essas ofertas dos gentios, quiseram matar Paulo. Percebe o efeito do pecado na vida de alguém? Ouve a mensagem de salvação e agride o mensageiro. Mas Paulo fala o seguinte, versículo 22, mas Deus tem me protegido até esse momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. O alvo de Paulo não era comunicar o evangelho para as pessoas que só tinham olhos azuis, ou aqueles que talvez falassem o hebraico como ele falava, ou aqueles que tiveram o mesmo estudo como ele teve, ou aqueles que torciam para o mesmo time que ele torcia. Não. Paulo fala que o meu alvo são todos os homens, desde o mais simples até o mais importante, o grego ou o bárbaro, o incivilizado ou o civilizado, os ricos, os pobres, pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E Paulo tem essa ousadia de falar, eu não fui desobediente à visão celestial, eu anuncio, e Deus tem me protegido até esse momento. É curioso essa palavra de Paulo. Primeiro ele fala, Deus tem me protegido até esse momento. O que quer dizer isso? Deus falou que ia proteger Paulo no cumprimento do seu chamado. Mas Paulo fala assim, isso daqui, se Deus não quiser, eu não vou ser desobediente. Eu não vou falhar na minha missão. Paulo estava 2 anos e meio na prisão ali. Havia um impedimento para ele cumprir o seu chamado. Mas nesse tempo ele estudou mais, ele escreveu cartas. A prisão limitava algumas ações de Paulo. Mas Paulo não estava, o evangelho, as boas novas de Paulo não estavam limitadas àquele cubículo. O evangelho ainda continuava sendo espalhado, porque pessoas vinham, conversavam com Paulo, e a palavra que Paulo comunicava se espalhava por todos os lugares, através de cartas. E ali Paulo foi sustentado, teve um tempo de umas férias forçadas, sendo protegido ali também. Na nossa cabeça parece, como que Deus seleciona alguém, promete proteção, e ele está ali preso? Como? Não dá para entender. Parece que Deus falhou. Mas Paulo, nessa situação aqui, ele fala, Deus tem me protegido até agora. Mas espera aí, como assim? E lá em Listra, que apedrejaram ele, acharam que ele estava morto, jogaram ele num buraco lá, e aí ele se limpa um pouquinho, dá uma penteada no cabelo e volta para a cidade para pregar o evangelho de novo. E lá em Atenas, que ridicularizaram dele. E lá em Efésios, que quase mataram ele, toda a cidade queriam pegar ele assim, e ele falou, para mim, em algumas cidades, Paulo, para mim a sensação que aquela hora tinha chegado o fim. E Paulo fala, até esse momento Deus tem me protegido, no cumprimento do meu chamado. É absurdo a gente entender o coração de Paulo. Que ele considerava aquelas aflições, aquele sofrimento, como um privilégio que Deus deu para ele sentir as mesmas coisas que Jesus sentiu por nós. E ele não considerava aquilo que ele tinha passado como situações em que Deus não o protegeu. Ele tinha sido preso lá em Jerusalém, ele tinha sido preso em Filipos, e ele considerava tudo aquilo
como algo que Deus permitiu e transformou em algo bom para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 ele vai escrever. Porque Deus faz com que todas as coisas, a maior parte ruins, contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa consciência que Paulo tinha, não fechada, não era uma visão fechada, uma visão muito mais ampla, ele podia dizer, Deus tem me protegido até agora. Se ele não proteger daqui para frente, ele não falhou no nosso contrato de trabalho. Pois ele é soberano e ele está, eu simplesmente sou um instrumento na sua mão. Em 2 Coríntios, Paulo fala assim que Deus, Jesus em todo momento, nos conduz em triunfo. Que bonito esse texto, né? Você já viu esse texto? Jesus em todo momento nos conduz em triunfo. Quando eu vi esse versículo, eu falei assim, por isso que eu gosto do cristianismo. Eu sempre vou ser vencedor. Não. A imagem ali é de um rei que foi para a guerra, ganhou a batalha, pega os generais, os mais importantes, colocam em correntes e entra num desfile na sua própria cidade, agora volta para a sua própria cidade, montado num cavalo, e esses prisioneiros, os generais, o rei do outro país que foi conquistado, vêm arrastados, presos, e entram na cidade como se fosse um desfile, e os habitantes da cidade insultam, cospem, atacam tomates. Paulo fala assim, eu sou alguém que foi conquistado e vencido por Jesus, e ele está me conduzindo nessa passeata para ser glorificado, porque ele me venceu, ele me conquistou. Muda um pouco? É ele que é o grande vencedor. Eu sou conduzido para lá e para cá, para Jesus mostrar, eis aí um que era meu inimigo, que batalhava contra o meu reino, mas eu venci, eu conquistei. Então ele pode fazer comigo o que ele quiser. A relação de Paulo com Jesus era uma relação de intimidade, mas quando ele colocava-se diante de Jesus, ele falava da parte dele como ele considerava, ele sempre vai falar, eu sou servo, eu sou instrumento, eu sou o maior dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, ele é meu Senhor. Eu quero fazer isso, mas se Deus abrir uma oportunidade, se for da vontade dele. Paulo não demonstrava que toda hora ele estava arrotando, sendo um cara poderoso, determinando, profetizando, mandando, e como se Deus estivesse a serviço, e lá do céu Deus sempre olhasse para Paulo, Paulo, faça-se a tua vontade, viu? Paulo aqui inverte a situação. Se Deus quer me proteger até agora, que bom, e essa proteção, ela está no âmbito de que eu dê testemunho. O contrato que Deus tinha com Paulo, o acerto que Jesus fez com Paulo, eu vou te proteger, dentro dessa área de que você dê testemunho. É muito perigoso quando o crente se afasta de Deus, abandona o povo de Deus, abandona a palavra de Deus, cai na gandaia, cai no mundo, se torna um rebelde, se torna obstinado, e aí acha que, ainda por ser filho de Deus, goza de proteção. E daí começa a acontecer algumas coisas ruins na sua vida. O inimigo está atacando a minha vida. Não é o inimigo. É o próprio Deus. É o próprio Deus que acaba sendo um opressor na vida de uma pessoa que se rebela contra Deus. É perigoso isso. Agora, se nós temos sido obedientes à visão celestial internamente e integralmente, nós temos de Deus essa proteção. E essa proteção, muitas vezes, inclui passarmos por situações difíceis, indesejáveis. Mas a gente não tem medo. Nos sentimos alegres, muitas vezes abatidos.
Jesus assustado. Mas em alguns momentos nós recebemos à noite aquela visão. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, Jesus veio à noite na prisão e falou: Paulo, você vai para Roma. Jesus não falou: olha, eu já comprei uma passagem, tal. Ele falou como. E Paulo passou os 2 anos e meio em Cesareia, está sendo julgado aqui, mas ele vai para Roma. Jesus está encaminhando, protegendo no sentido assim de que ele vai cumprir o seu chamado, a sua missão, a sua característica de vida. E aí Paulo fala mais uma coisa que está relacionada a essa obediência integral dele. Ainda no versículo 20, segunda parte do versículo 22, Paulo fala assim: eu não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. A obediência integral, ela está relacionada em não inventar história. Quase todos aqui têm filhos, né? E muitas vezes você faz um pedido, dá uma ordem. Algumas vezes eles não fazem inteiramente aquilo que é mandado, fazem parte. Tem uma historinha que eu vi que a esposa deixou um recado para o marido, falou assim: olha, descasca metade da batata e coloca na panela de água quente. Aí, né, uma ordem tão simples, né? Aí você vê lá as batatas descascadas até o meio. Ele cumpriu corretamente. E aí Paulo fala assim: eu não estou inventando nada. Eu sou fiel ao chamado e à mensagem. Eu não sou inovador, eu sou renovador. Eu simplesmente estou trazendo a leitura correta do Antigo Testamento. Coisas que, por causa do pecado, os judeus e nosso povo, e eu principalmente, estava lendo errado. Eu persegui a igreja porque estava entendendo o Antigo Testamento errado. E o Antigo Testamento fala 332 vezes a respeito do Messias. E Paulo fala: não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo sofreria, ele morreria, a necessidade divina. Jesus Cristo não veio aqui para ensinar bons ideais, daí a coisa perdeu o controle, ele morreu e Deus teve que ressuscitar. Constantemente, principalmente no livro de Marcos, Jesus fala assim: é necessário que eu suba a Jerusalém, é necessário que eu sofra, é necessário que seja entregue na mão dos líderes. Então, tudo aquilo não pegou Jesus de surpresa. Aquilo era o plano de Deus. E o próprio Paulo escreve que Jesus estava morto antes da fundação do mundo. Era o plano divino para a nossa redenção. Então não foi Paulo que inventou, idealizou. Foi fazer um retiro espiritual numa montanha e daqui a pouco, eu acho que Deus funciona assim. Não, ele recebeu isso do próprio Jesus, do ensino de Jesus e dos fatos que aconteceram, daquilo que Jesus ensinou e daquilo que as Escrituras ensinaram. E Paulo não acrescentou nada e não tirou nada. E ele fala que Cristo sofreria, a salvação é conquistada através dos méritos do sofrimento de Jesus. E ele seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. Mas não teve outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus? Lázaro não ressuscitou antes? O filho da viúva de Naim não ressuscitou? Aquela viúva, o filho daquela viúva que Elias ressuscitou também, não foi antes de Jesus? Só que aquelas pessoas ressuscitaram naquele corpo, sem o corpo ter entrado em decomposição, nada. Simplesmente foi uma reativação do corpo. Eles voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Jesus é totalmente diferente. É uma ressurreição definitiva, para sempre, e logo após o seu próprio corpo foi apresentado a Deus como sacrifício aceitável, e o próprio corpo de Jesus foi glorificado para sempre. Então nunca mais será necessária a morte de Jesus. Ele vai morrer. O seu corpo já está glorificado, já está transformado, e ele é o primeiro, porque nós vamos passar por essa experiência também. Lázaro morreu novamente, ele está morto, e um dia nós, juntamente com Lázaro, seremos ressuscitados, seremos
o mesmo corpo, e esse corpo será transformado e glorificado. Não me pergunta a fórmula, a receita, mas é isso que nós cremos. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Então, Paulo ele fala que ele era fiel ao ensino das Escrituras. Isso daqui é um alerta para nós. Qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer movimento que pode usar até as Escrituras, que tem alguma coisa inventada que é ensinada, alguma visão, alguma técnica, algum método que o fundador, o líder desse grupo está tentando ensinar, cuidado. É fermento, é acréscimo. E muitas vezes o valor por alguma estratégia, algum jeitão da igreja é tão grande que os méritos de Jesus estão meio debaixo do tapete. Porque a igreja sobrevive através do jeitão, da estratégia e aquilo que atrai. É a igreja da mesa do ping-pong. Não, nós vamos montar uma mesa de ping-pong e todas as pessoas virão aqui e serão da nossa igreja porque nós temos uma mesa de ping-pong. De vez em quando a gente fala de Jesus também. Nós temos uma mesa de ping-pong. Né? Mas quando se dá muito valor, ou acrescenta, ou de repente não é o jeitão que o pastor prega, o jeitão que ele não prega, a roupa do pastor, o grupo musical, o ambiente. Né? Tem igrejas que tem uma prancha de surf, não tem nada problema ali. Tem outros que tem um tambor aqui como púlpito. Legal. Mas quando essas coisas tomam a proporção maior do que a mensagem que é pregada, é perigosa. Versículo 24. Diante disso, né, já que Cristo teria que sofrer, né, que nós vimos aqui, Cristo sofreria, seria o primeiro a ressuscitar, e porque ressuscitou, ele anunciaria a luz de Deus, isto é, Deus abriria o homem, os olhos do homem, para entenderem como se chega a Deus. É através dos méritos, Jesus foi aceito, o sacrifício de Jesus foi aceito, e agora nós temos acesso, o véu foi rasgado, agora nós podemos entrar na presença de Deus simplesmente crendo em Jesus Cristo. Isto é, abriu-se os olhos, a luz chegou, a luz habitou no vale das trevas. Só que naquela época, falar que um dia nós seríamos ressuscitados era um insulto. Porque as pessoas tinham a ideia, os gregos desenvolveram a ideia, de que o espírito é bom, o espírito não tem problema nenhum, o espírito é imaculado. E todos os males vêm por causa da matéria. A matéria, tudo se corrompe, tudo enferruja, e o nosso corpo, ele, além de estar em decadência, é ele que incentiva, ele que produz todos os males. Todas as coisas ruins, mas o espírito lá está intocável. Então, qual é o propósito? Qual o nosso desejo, então, com relação ao corpo, com relação ao espírito? Alguns falavam, vamos bater no corpo, vamos surrar o corpo, não vamos deixar ele ter direito nenhum sobre nós. Então, tinha pessoas que não comiam, não bebiam, não tinham relações sexuais, porque isso aí é do corpo, então não pode. Então, transformavam tudo num legalismo. Outros falavam o seguinte, já que o espírito é intocável, então vamos deixar o corpo fazer o que bem entende. Liberou geral. Porque depois que o corpo morrer, o espírito vai lá, vai estar intocável, então o espírito vai voltar para Deus. E o corpo vai ser sepultado, vai ser destruído. Então agora, com a mensagem de Jesus, a pregação do Evangelho é, nós seremos ressuscitados. Espera aí. Eu voltar a ter um corpo? Não. Então é uma condenação. Então a mensagem de Deus é um prejuízo para mim. Só que agora eu vou ter um corpo transformado, semelhante ao corpo de Jesus, e servir a Deus através, o nosso espírito, sem o corpo, o homem, ele é holístico, ele é matéria e espírito ao mesmo tempo. Não dá para o espírito funcionar sem expor ações sem o corpo. O homem foi feito dessa forma. Então, por falta de entendimento, essas conclusões
ruins. Só que naquela época, falar que havia ressurreição era um insulto. Primeiro era um insulto científico. Como? Virou pó, virou cinza. Como que isso pode voltar à vida? Se lembra quando Paulo estava falando lá em Atenas? As pessoas estavam ouvindo ele, gostando do discurso dele. Eram os intelectuais, eram os sábios da época. Mas quando Paulo falou que o dia, que Jesus é juiz, e um dia ele ressuscitará vivos e mortos, eles falaram, parou, até aqui estava bom, Paulo. Até aqui parecia que você era um cara legal. Para com isso. Agora você estragou tudo. Jogou tudo no lixo. Falar de ressurreição, Paulo, isso aí, primeiro, cientificamente, isso é impossível. E segundo, não é sabedoria. Porque o corpo é ruim, ninguém quer isso, Paulo. Então, diante disso, por causa dessa mentalidade, na hora que Paulo falou que Jesus Cristo tinha que sofrer, que Deus enviaria, olha só a loucura do Evangelho, que Deus, o Criador dos céus e da terra, muitas músicas que nós cantamos hoje, o Elisandro falou algumas palavras a respeito desse Deus grandioso. Esse Deus grandioso cria o homem peca, entra no pecado, destrói quase tudo. Esse Deus amoroso envia o seu Filho para morrer por esses homens inimigos. Tem lógica isso? Como se um Deus amoroso vai enviar o seu Filho para se encarnar em semelhança aos seus inimigos, vai ser perseguido por seus inimigos, e esse Deus vai entregar o seu Filho para que seja morto por esses inimigos, e ao ser morto, Deus vai perdoar esses inimigos. Tem lógica isso? A apresentação de quem Jesus era, isto é, Jesus como homem, se apresentava como grande demais. Quem vê a mim vê o Pai. Antes que Abraão existisse, eu sou maior que o templo, eu sou maior que Jonas, eu sou Senhor do sábado. E ao mesmo tempo Jesus convivia com as mulheres, com as crianças, com pessoas simples, pessoas desprezadas pela sociedade. Percebe a dificuldade da mensagem do Evangelho? Quando uma pessoa crer em Cristo, tudo isso faz significado. Não é? Nós não temos dificuldade com isso. Nós olhamos para isso, Deus, que amor. Nada se compara ao amor de Deus. Não somente naquilo que Ele realizou, mas naquilo que Ele está realizando e naquilo que Ele vai realizar. Porque nós somos preservados pelo Seu amor. Nós seremos glorificados por causa do Seu amor. E ainda não sabemos tudo. Nós sabemos que vai acontecer algumas coisas, mas não sabemos o processo e como seremos. Por isso que no final e no início da história da eternidade, todo joelho se dobrará e todas as pessoas dirão: grandes, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Hoje a gente reclama com Deus por qualquer coisinha, por uma espinha que nasceu, porque a gente não entende o propósito daquela espinha no nosso rosto. Mas imagine quando a história terminar e a gente vê esse tapete tão bonito que Deus construiu e o que Ele fez conosco. Só que essa história é maluca. Por isso, Festo, o governador ali daquela região que estava, então tinha Festo, Agripa e a sua esposa e muita gente importante naquele lugar. Por isso, quando Paulo acabou de falar isso, Festo, de repente, então, quando Paulo fala que Cristo deveria morrer, né? Cristo deveria sofrer, ele seria o primeiro a ressuscitar, e ele anunciaria a luz de Deus, isto é, os homens entenderão definitivamente como Deus funciona. Diante disso que Paulo falou, de repente, Festo gritou: Paulo, você está louco! O excesso de estudo faz perder o juízo. Você surtou. Você fica lendo essas coisas aí, você está fora da casinha. Tem alguma outra frase que a gente usa, talvez em espanhol, quando a pessoa fica meio doidinha, maluquinha?
Isso é muito bonito, tudo isso que você falou, mas olha, não presta para nada, você está maluco. Para, não aguento mais. Versículo 25, mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos sobre o sofrimento de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Naquela época, Paulo apela, mostra para Agripa. Agripa, você sabe que aquilo que eu estou falando, historicamente, é comprovado, aconteceu. Você sabe que aconteceu. Nós estamos há 2000 e poucos anos já da história de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Mas Agripa era uma autoridade, e as autoridades se reuniam. E Agripa era o governador daquela, era o rei daquela região. E ele sabia que esse fato histórico da morte, do sofrimento de Jesus era verdadeiro. Historicamente, Agripa conhecia a vida e o ministério de Jesus. Versículo 27, então Festo reclama com Paulo, Paulo se defende para Festo e fala, olha, o rei Agripa sabe historicamente desses fatos. E aí Paulo se dirige ao rei Agripa. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Ele é descendente dos Herodes. Ele, descendente de Herodes, sempre estava envolvido ali. Os Herodes sempre queriam a simpatia dos judeus, então conheciam esse relacionamento. Festo não tinha relacionamento. Então, para Festo, tudo aquilo que Paulo estava falando era loucura por causa da mentalidade grega. Agora, Agripa tinha muito conhecimento das coisas judaicas. E quando Paulo se dirige ao rei Agripa, no versículo 27, rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim, Paulo fala, eu sei que você crê. Você conhece historicamente sobre Jesus e você conhece biblicamente a respeito de Jesus. Os profetas falaram a respeito de Jesus. Na hora que Paulo se dirigiu ao rei Agripa, o rei Agripa age da seguinte forma, no versículo 28. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Gente, tem uma quantidade enorme de estudiosos da Bíblia e eles não chegam a uma conclusão como que foi essas palavras do rei Agripa. Eles não sabem se aqui tinha ironia, tinha cinismo, gozação ou uma confissão sincera. Paulo, cara, quase que você me fez cristão. Ó, você é bom mesmo. Cara, você está tentando me convencer? Ó, quase, hein? A gente não sabe qual foi a atitude de Agripa. A única coisa que a gente sabe é que Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu. Agora, vamos pensar no que Paulo está falando. Eu peço a Deus que vocês se tornem como eu. Como que Paulo estava naquele momento? Prisioneiro, sujo, mal vestido, descabelado, magro, doente das vistas, sem valor algum, acorrentado, o que mais? É isso que eu falo? Sem mulher. Alguns falam até que Paulo tinha sido casado e a esposa não gostava muito do tipo de vida que ele começou a levar e abandonou ele. Alguns falam que ele não era casado, era solteiro. Alguns falam que ele era viúvo. É especulação da parte. Agora, Paulo, eu peço a Deus que vocês se tornem como eu. Paulo tinha problema na vista, mas quem que era cego? Os outros. Paulo estava pobre, mas quem que era pobre? Os outros. Paulo é um prisioneiro, mas quem que estava preso? Os outros. Eu quero que vocês se tornem. Paulo já tinha o seu problema do passado e futuro resolvido com Deus. Quem que tinha uma dívida ainda grande com Deus?
os outros. E Paulo fala assim, por pouco, por quase, não importa, eu peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto, eu não quero simplesmente que vocês se tornem prisioneiros, não é isso, ele fala assim, exceto por essas correntes, não quero que vocês se tornem prisioneiros, eu não quero que vocês se tornem pobres, cegos, descabelados, ameaçados de morte, não é isso, eu quero que vocês se tornem ricos, livres, perdoados, reconciliados com Deus. É isso que eu quero. Agora Paulo está pedindo a Deus por aquelas pessoas que têm feito tanto mal, injustamente. Gente, é algo fantástico isso aqui. E a Agripa falou, quase, quase, hein, Paulo? E aí, diante dessa palavra de Paulo, olha só o versículo 30. Então, o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Quem que levantou primeiro? Segundo? Em terceiro? E depois o resto. Saiu o maior, o segundo, a autoridade, a pessoa mais... Em grau de importância, cada um foi saindo aos poucos. É interessante que no julgamento final, Deus vai começar o seu julgamento pelos grandes. Porque o exemplo que uma pessoa que tem autoridade, se esse exemplo é negativo, o povão segue. Então, na hora que esse rei levantou, tinha alguns talvez sentiram, puxa, mas é importante isso, mas o rei saiu, eu não posso ficar aqui, então deixa eu ir junto. E se o rei Agripa tivesse convertido? Se lembra lá com Cornélio? Cornélio convidou um monte de gente para vir ouvir Pedro falar. E por causa dessa inclinação que Cornélio demonstrou à palavra de Deus, muitos também se inclinaram a ouvir a palavra de Deus. Uma vez, trouxeram uma mulher prostituta, adúltera, para Jesus. Eles estavam querendo apedrejar, tal, e aí Jesus falou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Vocês conhecem essa história? E o que aconteceu? Eles jogaram a pedra no chão, saiu, mas saiu quem? Como que foi essa ordem de saída? Os mais velhos saíram na frente. Porque eles tinham mais pecados? Não. Simplesmente ao fazer isso, eles estavam dizendo, esse cara não entende nada. Então era uma forma de demonstrar desprezo por Jesus. E quando eles saíram, as outras pessoas, puxa, mas eu vou querer saber isso, como funciona isso com Jesus, ou vou seguir os mais velhos? Quem que eu vou seguir? E o restante seguiu os maiores. Então é um grande perigo quando pessoas, diante da graça, da oferta da graça, seguem aqueles que desprezam a Deus. E se você tem alguma autoridade, tem alguma influência, as pessoas estão olhando as nossas ações e atitudes. E muitas vezes eles vão se inclinar para Deus se nós nos inclinamos ou não. Por exemplo, como pais. Se os nossos filhos veem corretamente que nós temos uma relação com Deus correta, os filhos, bem, esse negócio é real, é verdadeiro. Então, vou seguir meu pai. Agora, se a gente quer que os filhos vão para a igreja, quer que não fale palavrão, quer que ore, mas eu não oro, eu falo palavrão, eu não estou nem aí. Quer dizer, então, essa questão do exemplo, por causa da autoridade que nós temos, é algo muito sério. Isso aqui aconteceu aqui, desculpa ter desviado um pouquinho, né? Versículo 31. Enquanto saíam, eles conversavam entre si e concordaram. Esse homem, Paulo, não fez nada que mereça morte ou prisão. Então, eles estavam saindo, ouvindo tudo aquilo que Paulo estava falando, talvez não sei como estava o coração deles, desprezaram a graça,
Mas eles chegaram à conclusão de que Paulo não merecia estar ali, não merecia estar preso. Então, por que eles não libertaram? Nessa reunião aqui, Paulo foi julgado. E Paulo foi considerado inocente, não merecedor de prisão e morte. Mas quem foi julgado e condenado nessa prisão, nessa reunião, após o final dessa reunião? Quem que foi julgado e condenado? Quem que desperdiçou a oportunidade de libertação? Todas essas autoridades aqui. Homens sábios, homens ricos. Versículo 32, e Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Isso é a maior afirmação de que o cristianismo é legítimo e que Festo foi julgado e condenado, tanto no seu cargo, na sua posição. Só para a gente terminar agora, nós temos aqui dois grupos. O primeiro personagem é totalmente salvo e totalmente servo. Não é quase salvo. Não é quase servo. Ele é totalmente, é Paulo. Ele obedece e não protela. Recebeu a visão, começou a pregar em Damasco, em Jerusalém, Judéia e até os gentios. Ele parte do local da onde ele está para o distante. Ele não fica buscando uma oportunidade, talvez algum ano eu vou servir a Deus. Aonde ele está, qualquer oportunidade que aparece para ele, ele está servindo a Deus. Ele entende claramente o propósito da mensagem. Ele sofre perseguições, mas conta com a providencial proteção divina para cumprir o chamado. Se Deus quer que eu faça isso, Ele vai providenciar todos os recursos para que isso aconteça, Ele vai me proteger. Mesmo que aconteçam situações ameaçadoras e parece que vai ser tudo destruído. Ele tem fidelidade ao conteúdo revelado, ele não maquia, ele não tira, ele não acrescenta, ele não inventa. O próprio Paulo em Gálatas falou assim, se eu mesmo, Paulo, ou um anjão, olhos azuis, 1,90 m, aparecer aí com olhos brilhantes, anunciar uma outra mensagem daquela que Jesus Cristo ensinou, daquela que eu vos tenho pregado, essa pessoa, esse anjo, ou eu mesmo, deva ser considerado amaldiçoado. Então, tristemente, nós estamos vendo a introdução de tanto absurdo na mensagem do Evangelho. E Paulo tinha ousadia e coragem, mas com docilidade, sem agressividade. Quando falaram, você está louco! Festo, eu estou são. Ele responde com docilidade, com educação, com polidez. E os quase salvos, os por poucos, atacam para se protegerem. Festo, quando viu essa mensagem de Cristo, o Messias teria que morrer e ele é o primeiro da ressurreição, isto é, um dia vou prestar contas. Então, essas pessoas, quando ouvem a mensagem, atacam. Não, isso é idiotice, tal, tal. Para que eles fazem isso? Para protegerem a própria consciência. Porque, para eles, um cargo político, um salário, uma posição, vale muito mais do que a vida eterna, a prestação de contas com Deus. Eles falam que eles têm um pensamento inútil, falam que o Evangelho é loucura. Para eles não conseguem entender a verdade do Evangelho. Endurece o coração diante do conhecimento histórico e bíblico, mesmo conhecendo a história que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou para a nossa salvação, mesmo conhecendo a história da igreja, e mesmo conhecendo fatos bíblicos, eles desprezam, endurecem o coração, eles desperdiçam oportunidades. Isso é triste. Sempre dizem que precisa de mais tempo. Já conversou com alguém assim? Não, eu sei, mas agora não. Eu preciso pensar mais. Vai ter uma hora que o pensamento vai se embora. Algumas vezes avaliam positivamente o reino, mas não assumem. Olha, eu gosto dos cristãos, os cristãos são muito bons, eles estão muito bons na sociedade. Olha, eu vou na sua igreja lá, eu gosto da sua igreja, olha, eu canto lá, tem uns estudos legais, o churrasco é muito bom, o jantar, o coffee break, olha, os estudos pequenos grupos, a viagem, olha, muito legal. E você quer aceitar? Não, isso aí não é para mim.
Quer dizer, curtem o temporário, o temporal, mas não querem assumir, resolver o seu problema de eternidade. Não é uma eternidade onde você decide se mora em Nara ou Osaka. É uma eternidade onde você vai decidir se vai eternamente gozo celestial ou tormento infernal. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nossa motivação e convicção para obedecer, isto é, aquilo que nos motiva, né? Será que eu obedeço a Deus ou não? Será que eu vou na igreja ou não? Será que eu sirvo a igreja ou não? Será que eu tenho algum ministério? Quer dizer, tudo isso nós só vamos fazer por causa das nossas motivações. Se a gente está motivado ou não. Então, nossa motivação e convicção para obedecer é simplesmente pelo fato de que Deus mandou. Eu não preciso, assim, ter uma reunião, um piquenique, um retiro, então, para de repente acontecer umas palestras motivadoras. Agora eu vou servir a Deus, agora eu estou motivado. Não, simplesmente Deus mandou. Se você está na fábrica lá, tem uma reunião no QK lá, você está sentado, batendo papo ali, tranquilo, chega o dono da fábrica. Por favor, Robert, pega um cafezinho para mim. Você não vai chegar para ele, não, é melhor você fazer um retiro, vir uma palestra aí para me motivar, para me ter um ânimo para buscar o café. Não, sim senhor. E você vai assim, pô, meu Quixota, meu QQ, você vai assim. Você vai contente. E volta contente. E volta rápido. Mas se na hora que você estiver fazendo um cafezinho, algum amigo quer contar algumas piadas para você, você vai parar para ouvir essa piada? Ou de repente, lá perto da máquina de café, tem uma televisão passando uma notícia lá. O chefe não vai se importar. Você pegou o café lá e está friozinho. Oh, que legal, os jogos do domingo, tal, né, tal. Não, você vai, pega o café e volta correndo. E aqui, chefe, tudo bem? Mais alguma coisa? O que motiva não é algo externo, é simplesmente porque o seu chefe deu uma ordem. É isso que Paulo fala. Minha motivação para pregar, para ir para tudo quanto é lugar, não é porque eu vou ganhar um salário, vou ser famoso, vou fazer algumas... Não, é porque Deus, o Senhor do Universo, mandou. Só isso. Só isso. Segundo, nossa tarefa é ajudar as pessoas a mudar o destino eterno de suas vidas e viverem como filhos que honram ao Pai. Alguns têm vários tipos de tarefa aqui na igreja, né? Limpam, instalam, montam, louvor, computador, pregação, ensino, tesouraria, coffee break. Quando a gente chega aqui, algumas vezes eu esqueço alguma coisa, por exemplo, eu esqueci um negócio aqui e tal, a Érica já pegou os envelopes e colocou aqui. Tudo isso é um sinergismo, é como se fosse uma grande banda, uma grande orquestra, onde todos estão unidos com o propósito de quê? Para que haja um momento que a palavra de Deus possa ser proclamada, e tanto para levar algumas pessoas à conversão, como também para fortalecer as pessoas a serem mais maduras com Cristo e a enfrentar as batalhas do dia a dia. Uma vez eu assisti um filme de uma orquestra, e lá no fundo, lá na parte de cima, tinha um cara com 2 pratos. Sabe o que é prato? É esse negócio aqui, mas é de metal, dourado, bonito, reluzente. A música, a sinfonia, durava mais ou menos uns 15 minutos, e o cara paradinho lá. Assim, desse jeito. E a música, os violinos, fazia os tambores, aquele negócio impressionante, aquela música assim, vibrante, magistral, tal, e tudo aquilo, e o cara paradinho lá. Firmão, com o braço até, imagine quanto cansado. E a música, a música para, aí o cara, ele só fez isso. Mas já pensou se ele não aguento, 15 minutos, vai embora, alguém faz isso. Mas ele aguentou todo o tempo, prestando atenção. Na hora que eu vou entrar, eu vou,
E a música terminou muito bonita. Aquele som daquele prato, naquele momento exato, deu toda a glória daquela sinfonia. Alguns tocam mais, mas Deus usa cada peça no momento certo, no momento ideal, com aquela habilidade, muitas vezes, de tocar um prato. Muitas vezes é uma palavra que se diz para alguém quando entra na igreja. É uma conversa que se faz na mesa ao tomar um lanche. É ajudando, auxiliando alguém a limpar alguma coisa. É durante a semana, quando tem um pedido de oração, uma palavrinha que você envia. Talvez é simplesmente um som de um prato, mas que muitas vezes vale muito mais do que 45 minutos de pregação aqui na frente.